Às vezes, as pessoas gostam de desafiar os limites quando se trata de carregar veículos, enchendo seus carros ou motos além do permitido. A maioria dos países possui regras sobre quanto peso ou volume um veículo pode carregar, mas há sempre alguém disposto a testar esses limites. Porém, ninguém se aventurou tanto quanto as pessoas capturadas neste vídeo. Aqui estão os 20 veículos perigosamente sobrecarregados capturados em vídeo que você provavelmente nunca viu antes. Número 20. Motocicletas de entrega sobrecarregadas em Xangai. Em Xangai, uma das cidades mais populosas e movimentadas do mundo, o uso de motocicletas e bicicletas para transporte e entrega de mercadorias é uma visão diária. Com milhões de habitantes se deslocando por ruas lotadas, é essencial ter alternativas rápidas e econômicas, o que torna motos e bicicletas ideais. No entanto, é comum ver esses veículos carregados de caixas, pacotes e outros itens, empilhados de forma precária e desafiando as leis da física. Em alguns casos, os pilotos não conseguem sequer ver a rua à frente devido à quantidade de carga. Para os locais, isso não é uma surpresa. É apenas uma solução prática para um problema logístico. Porém, para visitantes de países com regulamentações de carga mais rígidas, essa prática parece bizarra e até perigosa. O mais surpreendente é a habilidade dos motoristas em manobrar pelas ruas sem causar acidentes, mesmo em condições que parecem absurdas para quem está de fora. Número 19. Acidente de caminhão na Índia. A Índia é um país conhecido por suas ruas movimentadas, especialmente nas áreas urbanas e em cidades maiores, onde caminhões carregando mercadorias são comuns. No vídeo, um grande caminhão enfrenta o desafio de realizar uma curva fechada em uma rua estreita, mas há um problema evidente. Ele está claramente sobrecarregado. O peso excessivo faz com que o veículo comece a inclinar perigosamente, enquanto o motorista hesita, talvez sem saber se consegue completar a manobra. Sem assistência ou suporte, ele decide esperar, possivelmente aguardando que o tráfego ao redor diminua. Minutos de tensão se passam até que, finalmente, o caminhão tomba lentamente, o que pode parecer engraçado à primeira vista, mas revela a precariedade e os riscos diários enfrentados por muitos motoristas. Esse tipo de incidente não é raro em regiões sem regulamentos rígidos de carga, e ilustra o perigo constante que motoristas e pedestres enfrentam nas estradas congestionadas do país. Número 18. Desastre de barco sobrecarregado. Em um cenário de tragédia anunciada, um barco lotado de pessoas tenta navegar, mas a sobrecarga é óbvia desde o início. O vídeo mostra uma multidão de passageiros se amontoando na embarcação, que claramente não foi projetada para carregar tanta gente. Eles partem em direção ao rio, e sem qualquer destino definido, o barco começa a afundar lentamente. O caos aumenta à medida que as pessoas percebem o perigo, e algumas tentam desesperadamente se equilibrar, enquanto o barco vai descendo na água. Ao redor, centenas de curiosos assistem da margem e até outros barcos igualmente sobrecarregados tentam realizar o mesmo feito, como se fosse uma competição imprudente. A situação levanta questões sobre a falta de segurança e fiscalização em áreas onde muitas vezes o transporte é limitado e precário. Infelizmente, esses acidentes são mais comuns do que se imagina, e as cenas retratam uma trágica consequência da ausência de regulamentação e das limitações de infraestrutura de transporte. Número 17. O incidente do trator de cana-de-açúcar. Neste curioso incidente, vemos uma cena um tanto excêntrica envolvendo dois tratores. O primeiro tentando puxar o segundo, que está decorado com enfeites de festival e carregado até o topo com enormes quantidades de cana-de-açúcar. A situação já começa complicada, pois o primeiro trator está posicionado numa ladeira e conta apenas com uma corda improvisada e frágil para puxar a carga pesada. O esforço da máquina e dos trabalhadores presentes é evidente, e tudo parece prestes a desmoronar a qualquer momento. À medida que o trator tenta subir a colina, a corda começa a ceder, levando as pessoas ao redor a se apressarem em tentar segurar a carga manualmente. No final, a filmagem termina antes de vermos o desfecho, mas comentários online indicam que muitos espectadores locais compartilharam suas opiniões, elogiando ou criticando a tentativa arriscada. Número 16. Os perigos de veículos sobrecarregados. Nesta gravação, somos apresentados a um exemplo clássico de como veículos sobrecarregados podem se tornar um grande risco.
O vídeo mostra um carro pequeno e antigo, adaptado com um engate para reboque improvisado, carregando uma quantidade impressionante de caixas e itens variados. O problema? A carga claramente ultrapassa a capacidade do veículo. Em alta velocidade, o carro percorre uma rodovia movimentada, com o reboque balançando perigosamente. O mais interessante é que o motorista parece ser jovem, talvez alguém que confia demais nas próprias habilidades de improvisação. O vídeo serve como um lembrete claro dos perigos de ignorar as normas de segurança e de como um simples engate mal ajustado pode causar danos graves, não só para o motorista, mas para os outros ao redor. Esse tipo de imprudência, embora não seja raro, destaca o quanto muitas pessoas estão dispostas a arriscar por uma economia momentânea, colocando em risco não apenas seus próprios bens, mas a vida de outros. Número 15. O caminhão de toras que despenca a colina abaixo. Em mais um exemplo impressionante de imprudência, um caminhão carregado com toras enormes segue por uma estrada estreita, ladeado por alguns homens que parecem observar o trajeto de perto. No entanto, o caminhão inesperadamente sai da estrada e despenca por uma pequena colina coberta de vegetação. Enquanto o veículo rola ladeira abaixo, os homens que o acompanhavam rapidamente pegam seus celulares para registrar o acontecimento, em vez de correrem para ajudar. Curiosamente, as toras permanecem bem presas ao caminhão, mostrando que, apesar do excesso de peso, a carga foi pelo menos bem amarrada. Esse tipo de incidente é comum em áreas onde as leis de trânsito e transporte de carga são mais brandas, e embora a cena possa parecer engraçada, ela revela um problema sério. A falta de fiscalização pode transformar uma simples viagem de transporte em uma tragédia potencial. Número 14. Cheerleaders espremidas em um Smart Car. Aparentemente um esforço para quebrar um recorde, este vídeo mostra um grupo de animadoras de torcida tentando se acomodar dentro de um minúsculo carro Smart. A filmagem lembra um jogo de Tetris humano, com as meninas se contorcendo e espremendo em todos os cantos do carro, enquanto um coordenador dá instruções sobre onde cada uma deve sentar ou se encolher. A equipe de Glendale participa vestida com trajes chamativos e se esforça para quebrar o recorde com muita determinação. No entanto, o espaço apertado e a quantidade de pessoas quase desafiam o conforto e até mesmo a saúde de quem está na base. No final, elas conseguem sair do carro sem maiores incidentes e alcançam seu objetivo, provando que com um pouco de força de vontade e muito sacrifício de espaço pessoal, tudo é possível. Esta proeza, embora divertida, destaca o lado menos glamouroso de tentar alcançar marcas extravagantes. Número 13. 18 pessoas em um carro com 5 assentos. Diretamente da República Dominicana, vemos uma cena difícil de acreditar. 18 pessoas, entre elas adultos e crianças, tentando sair de um Toyota Corolla dos anos 1090. O vídeo começa com uma das portas traseiras se abrindo, e em seguida uma enxurrada de pessoas começa a sair, uma após a outra, como uma espécie de número de circo. As autoridades locais, vestidas com uniformes camuflados, assistem ao espetáculo visivelmente intrigadas com a quantidade de pessoas que estavam amontoadas no pequeno veículo. Curiosamente, esse caso nem é o recorde. Em 2009, um motorista conseguiu colocar impressionantes 112 pessoas em uma minivan na África do Sul, o que imediatamente levou o governo local a intensificar as regulamentações de segurança nos transportes públicos. Essas situações mostram até onde as pessoas vão para economizar ou improvisar em momentos de necessidade, mesmo que isso signifique sacrificar todo o conforto e a segurança. Número 12. Caminhão sobrecarregado no Afeganistão. Este incidente peculiar registrado no Afeganistão revela um caminhão absurdamente sobrecarregado que parece prestes a perder sua carga. Devido a regulamentações variáveis ao redor do mundo, principalmente em regiões onde o controle de peso de carga é mais flexível, muitos motoristas abusam da capacidade de seus veículos para economizar viagens. No vídeo, o motorista avança pela estrada com calma, enquanto a carga no caminhão, composta por grandes pacotes, começa a pender. Finalmente, quando o veículo faz uma curva, tudo desaba em uma nuvem de poeira, espalhando materiais por toda a estrada. Amigos e transeuntes tentam ajudar a recuperar os itens, mas a situação se transforma em um caos. Esse tipo de acidente ilustra a necessidade de práticas de carregamento seguras e de regulamentos mais rígidos para evitar cenas que, embora possam parecer cômicas à distância,
refletem um problema grave de segurança pública. Número 11. Desastre com um navio sobrecarregado. Quando falamos de transportes marítimos, a segurança no carregamento é ainda mais essencial. Neste vídeo, uma embarcação carregada com troncos de madeira está sendo preparada para navegar, mas a carga parece mal organizada, como se alguém que desconhecesse o básico de logística fosse o responsável pelo empilhamento. Assim que o navio começa a se mover, os troncos soltos começam a deslizar para fora do convés, caindo na água em uma sequência incontrolável. A cena se repete diversas vezes no vídeo, criando uma espécie de ciclo de desastre sem fim, deixando evidente que o carregamento foi feito sem o devido cuidado. Situações como essa reforçam a importância de seguir práticas de segurança no transporte marítimo, pois um erro aparentemente simples no carregamento pode resultar em grandes prejuízos financeiros e até ambientais. Número 10. Problemas com caminhão de madeira. Transportar madeira é uma tarefa complexa e delicada, e o vídeo ilustra claramente os problemas que surgem quando essa operação não é realizada de maneira adequada. Uma equipe tenta, em vão, fazer com que um caminhão carregado de toras suba uma ladeira lamacenta. O motorista acelera repetidamente enquanto os pneus escorregam e afundam ainda mais na lama. Pessoas ao redor tentam ajudar, mas o peso das toras torna qualquer tentativa de empurrão inútil. O vídeo captura os momentos de frustração e cansaço da equipe, que parece estar em um esforço interminável para fazer o caminhão avançar, deixando a impressão de que ainda estão lá até hoje, tentando vencer a subida lamacenta. Essa situação é um alerta para a importância de avaliar o terreno e as condições climáticas ao transportar cargas pesadas. Número 9. Ônibus lotado. Poucas coisas são tão desanimadoras quanto o final de um longo dia de trabalho, quando tudo o que se quer é um pouco de conforto e privacidade. Mas o transporte público está absolutamente lotado. Este vídeo, gravado na Índia, mostra pessoas tentando se espremer em um ônibus que já parece estar transbordando. Não há espaço sequer para respirar, e a sensação de desconforto é quase palpável. Para muitos, essa é uma experiência cotidiana, um reflexo de uma rede de transporte que não consegue atender à demanda crescente. A cena desperta uma reflexão sobre o estresse diário que as pessoas enfrentam em locais onde o transporte público não é suficiente para atender às necessidades da população. Número 8. Caminhão de aço que tomba. Ao transportar cargas grandes e pesadas, como vigas de aço, é fundamental tomar precauções extras para garantir a segurança. O vídeo documenta um caminhão em uma estrada estreita, levando uma viga de aço gigantesca a um canteiro de obras. Quando o caminhão faz uma curva, o peso da viga faz o veículo balançar perigosamente, até que, finalmente, ele se choca contra uma mureta de concreto e tomba. Felizmente, ninguém é ferido, mas a cena é um lembrete de como o transporte de itens volumosos requer planejamento minucioso e experiência. Um descuido, mesmo que pequeno, pode resultar em danos materiais e potencialmente em tragédias. Número 7. Carro sobrecarregado de itens domésticos. Este vídeo parece uma cena clássica de perseguição policial. Mas, na realidade, é apenas um homem tentando seguir sua rotina com um carro carregado até o teto com itens domésticos e móveis. Aparentemente, ele está mudando de casa e decidiu levar todos os seus pertences de uma só vez, mas com um carro não projetado para tal. Mesmo com a montanha de objetos ameaçando cair a qualquer momento, o motorista não se abala e continua seu trajeto, acenando casualmente para a câmera. A situação mostra um tipo de improviso que é comum em muitos lugares, onde as pessoas adaptam seus veículos para carregar o que for necessário, independentemente das condições. Número 6. Caos nas motos em Hanoi. Em Hanoi, Vietnã, vemos outra cena de moto sobrecarregada, mas desta vez o veículo carrega uma quantidade impressionante de isopor. Esse transporte curioso chama a atenção por ser um meio rápido de deslocar materiais volumosos e leves, como o isopor, que apesar do tamanho pesa pouco. No entanto, o volume impede que o motociclista enxergue a estrada e dá a impressão de que o veículo colapsará a qualquer momento. Número 5. Trens superlotados em Bangladesh. Se há um lugar onde o conceito de superlotação ganha novos significados, é nos trens de Bangladesh. O vídeo mostra uma cena impressionante. Passageiros abarrotados dentro e fora dos vagões, ocupando tetos e estribos, equilibrando-se de maneira precária para conseguir uma viagem até seus destinos.
Embora o transporte ferroviário normalmente siga normas de segurança mais rígidas, a superlotação em Bangladesh se intensifica em datas especiais, como o Eid al-Fitr, um feriado importante no calendário muçulmano. Durante essas celebrações, famílias inteiras viajam para cidades vizinhas, levando a uma demanda que ultrapassa a capacidade de muitos trens. Vendo essa cena caótica, é difícil imaginar como essas pessoas conseguem se equilibrar em condições tão perigosas, e a falta de regulamentação de segurança para acomodar essas multidões nos lembra dos riscos que muitos enfrentam diariamente. Ao mesmo tempo, esse milagre de equilíbrio coletivo fascina quem assiste de fora, mostrando a resiliência e determinação dos passageiros, que encaram essas viagens como um ritual de sobrevivência. Número 4. Trator sobrecarregado de ração animal na Índia. Voltamos à Índia, onde presenciamos um trator que transporta uma carga de sacos enormes de ração animal, todos empilhados no reboque. O peso adicional da carga é tão grande que levanta à frente do trator, criando um visual inesperado. O trator parece estar fazendo uma manobra empinada em plena estrada. Mesmo com a roda dianteira no ar e o veículo claramente fora de controle, o motorista permanece inabalável, avançando em seu caminho sem se preocupar com o risco evidente. Os transeuntes olham com espanto, provavelmente acostumados a ver essas cenas incomuns em que o improviso supera a segurança. A situação é um exemplo claro da engenhosidade cotidiana e da capacidade de adaptação das pessoas, mesmo que o custo seja a segurança básica. É um lembrete das limitações de infraestrutura e do descaso com a regulamentação de transporte em áreas rurais, onde o improviso muitas vezes é uma questão de necessidade. Número 3. Barco de passageiros sobrecarregado em Bangladesh. Em Bangladesh, o uso de embarcações é essencial para o transporte de pessoas entre vilas e cidades, especialmente em regiões repletas de rios e lagos. No vídeo, vemos o MV Sunband 10, uma embarcação que deveria oferecer uma experiência de viagem luxuosa, segundo os materiais de divulgação. No entanto, o cenário é bem diferente. Há uma quantidade absurda de passageiros amontoados em cada centímetro do barco, com pessoas saindo pelas janelas e lotando todo o deck. Essa superlotação geralmente ocorre durante festividades, quando as pessoas precisam retornar para suas famílias e não têm outra opção de transporte. A falta de um controle rigoroso de passagens e a alta demanda fazem com que essas embarcações fiquem perigosamente sobrecarregadas. Esse tipo de prática, além de ser arriscado para os passageiros, é um reflexo da precariedade dos serviços de transporte em áreas mais isoladas, onde uma simples viagem pode se transformar em um ato de coragem. Número 2. Caminhão em estrada montanhosa na Índia. Neste vídeo, testemunhamos o esforço de um caminhão em subir uma estrada de montanha no interior da Índia. O veículo está sobrecarregado, provavelmente com toras de madeira ou carga similar, e a inclinação íngreme da estrada torna a tarefa quase impossível. Em uma tentativa frustrante, o motorista acelera, mas o peso extra levanta as rodas traseiras, fazendo o caminhão balançar perigosamente. O cinegrafista, aparentemente uma pessoa ao redor, filma a cena de vários ângulos, o que sugere que já esperavam algum tipo de acidente ou evento incomum. Em regiões montanhosas, essas estradas, conhecidas como estradas de Ghats, são as únicas rotas de transporte e muitas vezes são mal mantidas, com asfalto desgastado e pouca estrutura de apoio. A situação toda é um exemplo das dificuldades diárias enfrentadas por motoristas e trabalhadores, que, por necessidade, acabam arriscando a segurança em estradas onde o controle de carga é apenas uma questão de sorte. Número 1. Motocicleta sobrecarregada na China. Para fechar esta lista, retornamos à China, onde o improviso e a superação de limites são levados ao extremo. O vídeo mostra uma motocicleta quase irreconhecível devido à quantidade absurda de carga que transporta. O motociclista está encoberto por 6 enormes sacos de material leve, como isopor ou outro tipo de embalagem, empilhados e amarrados de maneira que desafia todas as leis de equilíbrio. Um passageiro na parte traseira da moto parece ajudar a segurar a carga, adicionando ainda mais peso e risco à situação. Em algumas áreas da China e de outros países em desenvolvimento, onde regulamentações de transporte são escassas, improvisos como esse se tornaram parte da cultura popular. Para muitos, pode parecer um cenário de filme, mas para esses motoristas é apenas um jeito de ganhar a vida, entregando mercadorias ou mudando-se com tudo o que tem.
Essa imagem bizarra levanta uma questão fundamental sobre como a adaptação se torna um meio de sobrevivência onde recursos e regulamentação não acompanham as necessidades locais. Para muitos, essas cenas podem parecer engraçadas ou inacreditáveis, mas elas refletem realidades que nem todos conhecem. Ao redor do mundo, milhões de pessoas enfrentam diariamente desafios que exigem improvisação, coragem e uma boa dose de adaptação. Seja uma moto abarrotada em uma metrópole asiática, um caminhão desafiando a gravidade em uma estrada de montanha, ou um barco superlotado transportando pessoas para ver suas famílias, esses vídeos revelam a engenhosidade que emerge quando as necessidades encontram a escassez de recursos e regulamentações. Em países com regulamentações mais rigorosas e uma infraestrutura sólida, seria impensável ver situações como essas sem uma série de multas e sanções. No entanto, em diversas partes do mundo, essas práticas são comuns e até mesmo toleradas pela população e pelas autoridades. A falta de acesso a meios de transporte adequados e seguros faz com que as pessoas busquem alternativas pouco convencionais e, muitas vezes, arriscadas para manter o cotidiano em movimento. Essas alternativas, embora desafiem a segurança e o senso comum, são a única solução para muitos que precisam continuar trabalhando e vivendo, independentemente das circunstâncias adversas. Outro ponto importante que essas imagens trazem é a resiliência cultural e a habilidade humana de se adaptar. É possível que, para quem vive em realidades onde o transporte seguro e eficiente é um direito garantido, seja difícil entender por que alguém arriscaria tanto. Mas, para quem depende de um barco abarrotado ou de um carro pequeno sobrecarregado de passageiros, esses riscos são uma necessidade. Esses cenários, por mais extremos que pareçam, são também uma forma de expressão das culturas locais, que se adaptaram às condições impostas por limitações econômicas e políticas. Esses vídeos, ainda que tragam certo humor para quem assiste de fora, também são um lembrete poderoso das desigualdades no acesso à infraestrutura e recursos básicos. A segurança no transporte é um privilégio que muitos não possuem, e a falta de acesso a regulamentos adequados torna a vida dessas pessoas um verdadeiro teste de resistência e coragem. Mais do que apenas entretenimento, essas imagens são uma janela para a realidade de muitos que, ao redor do mundo, enfrentam desafios extremos para continuar vivendo e trabalhando. Que essas cenas nos façam refletir sobre a sorte que temos de contar com transporte seguro, ao mesmo tempo em que nos lembram da importância da empatia e da compreensão em relação às realidades de outras pessoas. Em meio à precariedade, o improviso se torna um estilo de vida, e a resiliência humana continua a mostrar que, mesmo nas situações mais improváveis, as pessoas encontram maneiras de seguir em frente. Essas imagens incríveis, por mais que causem espanto e até risos, são, no fundo, um retrato das lutas e da criatividade que milhões de pessoas aplicam diariamente para enfrentar um mundo onde a segurança nem sempre é garantida.